Que tal a gente pegar 400 anos de uma história cheia de glória, corrupção, colapso e condensar tudo em poucos minutos? É exatamente isso que vamos fazer hoje, com os livros de 1 e 2 Reis. Toda a narrativa gira em torno de uma promessa gigantesca feita ao rei Davi, mas a história acaba se tornando uma longa e bem trágica resposta a essa pergunta. O que foi que deu tão errado? Vamos mergulhar nisso. O que a gente conhece hoje como 1 e 2 Reis, na verdade, era um livro só. E a ideia dele é justamente essa: contar a história de todos os reis que vieram depois de Davi e mostrar por que, no fim das contas, nenhum deles esteve à altura da promessa. Pelo contrário, eles levaram a nação de Israel direto para o desastre. E essa história toda começa com o filho do próprio Davi, Salomão. O reinado dele, que tinha tudo para ser incrível, acabou em um desastre total. A história do Salomão é, uma coisa de louco, cheia de contrastes. De um lado, ele era o cara mais sábio do mundo. Ele pediu sabedoria para Deus, construiu aquele templo magnífico, que era tipo um pedaço do céu na terra. Mas, por outro lado, as escolhas dele foram terríveis. Casou com centenas de mulheres estrangeiras, começou a adorar os deuses delas, encheu o reino de ídolos e ainda por cima usou trabalho escravo. Foram essas escolhas que, no final, rasgaram o reino no meio. E o mais impressionante é que não era por falta de aviso, viu? A Torá, a lei de Deus, já tinha deixado regras bem claras para os reis de Israel. E o que Salomão fez? Ele quebrou todas, uma por uma. Ele acabou agindo mais como um faraó do Egito, sabe? Acumulando poder, riqueza, oprimindo o povo, bem diferente do que se esperava do filho de Davi. Então, depois que Salomão morre, a coisa só piora. O filho dele, Roboão, com uma ganância terrível por mais poder e mais impostos, acaba sendo a gota d'água. O reino, que já estava frágil, simplesmente se parte em dois. E aí a nação se divide. De um lado, no sul, fica o reino de Judá, que continua fiel à família de Davi, com a capital em Jerusalém. Mas lá no norte, o novo reino de Israel já começa totalmente errado. Eles mergulham de cabeça na idolatria, constroem 2 templos novos com bezerros de ouro, tudo para competir com o templo sagrado de Jerusalém. O autor do livro de Reis faz uma espécie de boletim para cada rei. E os resultados, são de cair o queixo. No Reino do Norte, de um total de 20 reis, sabe quantos foram considerados fiéis a Deus? 0. Nenhum. Já no sul, a situação foi um pouquinho melhor, mas só um pouquinho. De 20 reis, apenas 8 receberam uma avaliação positiva. Ou seja, o recado é bem claro: a liderança em Israel era um fracasso generalizado. Bom, se os reis estavam falhando, Deus precisava de um plano B, certo? E aí que entra em cena um novo tipo de herói. Gente que falava a verdade na cara do poder, os profetas. É importante entender isso. Profetas não eram adivinhos de bola de cristal. Eles eram tipo cães de guarda da aliança com Deus. A missão deles era confrontar os reis, denunciar a idolatria, a injustiça e lembrar todo mundo da promessa que eles tinham feito a Deus. E o profeta mais famoso de todos foi, sem dúvida, Elias. E essa cena aqui no Monte Carmelo mostra exatamente o papel dele. Imagina só, ele sozinho contra o rei Acabe, a rainha Jezabel e mais 450 profetas do deus pagão Baal. Ele lança um desafio para ver qual deus era de verdade. Os profetas de Baal gritam, se cortam e nada. Silêncio total. Aí Elias faz uma oração simples e, pá! Fogo desce do céu e consome tudo. Que cena! Depois de Elias, a responsabilidade passou para o seu discípulo, Eliseu. E a Bíblia diz que ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. E não é para menos, ele fez o dobro de milagres. Isso mostrava que, mesmo com líderes terríveis, Deus não tinha abandonado seu povo. Só que, mesmo com todos esses avisos dos profetas, os reinos continuaram naquela espiral de violência, de idolatria. O final dessa história, infelizmente, já estava escrito. Era inevitável. E esse colapso foi terrível e veio em 2 ondas. Primeiro, por volta de 722 a.C., o Império Assírio veio com tudo e varreu o reino do norte do mapa. O povo foi levado para o exílio, espalhado, um desastre. E não parou por aí. Mais de 100 anos depois, em 586 a.C., foi a vez do Império Babilônico. Eles invadiram o sul, destruíram Jerusalém inteira e, o pior de tudo, queimaram o magnífico Templo de Salomão até não sobrar nada. Era o fim de tudo. Então, a história termina assim, em ruínas, com o povo no exílio. Parece que todas as promessas de Deus deram em nada, mas aí a gente chega no último parágrafo do livro.
É uma cena bem estranha, quase silenciosa. Um descendente de Davi, o rei Joaquim, que estava preso na Babilônia, é solto. E não só isso, ele ganha um lugar de honra para comer na mesa do próprio rei da Babilônia. Olha, não é nenhuma vitória gloriosa, claro, mas é um pontinho de luz, uma faísca de esperança deixada ali de propósito. É um sinal de que mesmo no fundo do poço, no meio do exílio, Deus não esqueceu da promessa que fez a Davi. E é com essa pontinha de esperança que o livro termina, mas deixando uma pergunta gigante no ar. Com o reino em ruínas e a família real no exílio, como é que a promessa de Deus vai sobreviver? A busca por essa resposta é o que vai mover todo o resto da história bíblica.